Olá, boa noite. A greve dos caminhoneiros. Aqui no Jornal do Estado você vai ver os problemas causados pela paralisação. Escassez de combustíveis em postos e aeroporto, falta de produtos em estabelecimentos comerciais, aumento de preços e a correria para abastecer veículos diante desses caos. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Motoristas de Uber também pararam em Maceió. Eles realizaram protesto na Avenida Fernandes Lima contra o aumento da gasolina. TV Ponta Verde apresenta números do Ibope ao mercado publicitário. Temos 42% de crescimento e somos a emissora que mais cresceu no estado. E o CRB está fora da Copa do Nordeste. No jogo contra o Ceará, o Galo não conseguiu sair do 0-0 e o time cearense, que estava na vantagem, garantiu a classificação. Agora no Jornal do Estado. Motoristas de aplicativo interditaram na tarde de hoje a Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol. A mobilização feita em apoio à greve dos caminhoneiros cobra preços mais baixos para a gasolina. Barulho para chamar a atenção de todos. As 3 faixas da Avenida Fernandes Lima, no sentido parte alta da cidade, foram bloqueadas. Só a faixa azul, por onde passam os ônibus, ficou livre. Os carros, uma média de 20, pararam em frente à Praça Centenário. O protesto é dos motoristas que fazem transporte de passageiros por aplicativo e se queixam da alta no preço dos combustíveis. Eu, como motorista de aplicativo, eu me sinto hoje, sabe, eu não, até para falar assim, você é patriota, dá vergonha de falar que é brasileiro, que tem sangue brasileiro aqui. Dá vergonha de gritar que sou brasileiro. Porque uma situação dessa que eu vivo num país ótimo, onde tem riqueza, tem maravilhas, vivendo uma situação como essa. Hoje nós trabalhamos para comer, eu não tenho condições de tirar uma folga, porque o Brasil não deixa. Aí agora vem esse aumento de combustível que já vem aumentando mais de 6, 7, 4, não sei quantas vezes já aumentou e vai vir mais. Alguns mototaxistas aderiram à causa, estacionando também no meio da pista. Abaixa o combustível. Tô coladão junto com a galera do aplicativo aí. Os taxistas eram para estar todos aqui com a gente. Os motoristas aproveitaram para reclamar da regulamentação da categoria, que vai ser feita pela Prefeitura Municipal. Quando a gente fala em regulamentação, a gente fala em organizar a situação que está, não eliminar os motoristas que já estão, que é direito dele, porque já estão trabalhados, chama de direito adquirido. No local, o trânsito ficou complicado, mas mesmo quem aguardava no congestionamento era a favor da manifestação. O pessoal tem que fazer isso mesmo, tem que lutar pelo Brasil. Temos que salvar o Brasil. Está um absurdo realmente o preço do combustível. Não dá para aguentar mais não. Às 5 da tarde, os motoristas deixaram a Fernandes Lima liberando as faixas e seguiram para o bairro do Jaraguá. No local, eles bloquearam todas as vias de entrada e saída do porto de Maceió. E a gente tem direito a protestar. Como vem ocorrendo em outros estados, os alagoanos podem ter alguns serviços afetados com a continuidade da greve nacional dos caminhoneiros. O aumento nos preços, a escassez de produtos, a falta de combustíveis nos postos e a redução da frota de coletivos em alguns horários estão entre os possíveis problemas. O litro de gasolina, que estava sendo comercializado em média R$ 4,15 em Maceió, hoje está sendo vendido a R$ 4,59. O impacto no bolso do motorista é resultado da política adotada pelo governo federal em julho do ano passado, somada aos bloqueios de rodovias realizados por caminhoneiros que protestam diante do aumento do preço do diesel, fruto justamente dessa política. Os prejuízos financeiros estão sendo grandes, sociais estão sendo grandes. Nós tivemos informação que o setor de produção, a agricultura está sofrendo muito. Você tem ideia, 130 mil litros de leite está sendo desperdiçado, descartado, porque a produção não tem onde mandar esse leite. Transplante de órgãos humanos está sendo prejudicado por falta de combustível para fazer essa movimentação. Então, afeta de cheio a vida dos brasileiros. Apesar da variação do preço, a grande maioria dos postos de Maceió continuam funcionando normalmente. Em Maceió, a informação que eu recebi
foi que gasolina não está, até o momento, com risco de desabastecimento, porque tem estoque da base. As empresas que realizam transporte coletivo na capital ainda operam de forma normal, mas já há recomendação da SMTT para a redução de 10% da frota em alguns horários, numa tentativa de economizar o que há em estoque. Já temos contato com as empresas e elas já têm esse combustível nos seus estoques até domingo. Então, até domingo, com a redução mínima ou até sem a redução, a gente tem uma garantia de que o transporte não será afetado. Uma reunião está agendada para amanhã com o objetivo de discutir a situação. Se o abastecimento de combustíveis continuar enfrentando problemas, há riscos na garantia do funcionamento dos transportes coletivos já no começo da semana que vem. Inclusive de talvez não ter nem alguma empresa que não tenha nem frota para operar, se essa for a situação. Se a gente amanhã sentir que esse problema continua, aí sim a gente vai começar a fazer essa redução já no final de semana, uma coisa um pouco mais drástica, já que não tem tanto compromisso de trabalho, as pessoas vão para lá para lazer, e fazer essa reserva para a segunda-feira. Se em Maceió os postos de combustíveis ainda estão sendo abastecidos, a situação é bem diferente no interior. Nos municípios que tiveram as vias de acesso bloqueadas, os combustíveis não estão chegando. Os postos tiveram que trabalhar apenas com o que tinham em estoque. O problema é que em alguns postos, até esse armazenamento já acabou. A Polícia Rodoviária Federal contabiliza 3 dias de bloqueios em rodovias que cortam Alagoas. Com isso, além de enfrentar a falta de combustíveis, alguns municípios começam a sentir o impacto até no transporte de alimentos. O gerente deste supermercado em Maceió confirma a preocupação com desabastecimento, principalmente de itens perecíveis. E lembra que o consumidor pode acabar pagando mais caro também na feira. O preço começa a subir, infelizmente a gente compra mais caro e temos que repassar. Os bloqueios das rodovias também geraram impactos nas operações dos Correios, que suspenderam temporariamente as postagens das encomendas com dia e hora marcados. A Infraero alertou ontem que o aeroporto Zumbi dos Palmares poderia sofrer hoje com o desabastecimento. A orientação é que os passageiros façam contato com as empresas para verificarem a situação dos voos. Situação complicada, né? E vamos ver como está a situação em algumas cidades do Nordeste por conta desses problemas ocasionados pela greve dos caminhoneiros. É o nosso Giro Opinião. Na Paraíba, 95% dos postos estão fechados e sem combustíveis. Os que seguem abertos não têm preços abusivos, mas para conseguir abastecer é necessário enfrentar longas filas e espera de até 3 horas. Quem precisou de transporte público também enfrentou problemas. As viagens intermunicipais e interestaduais foram reduzidas em 50%. O Sindicato dos Transportes Urbanos avisou que a frota na região metropolitana pode ser reduzida em 50% ainda hoje. Aqui em Campina Grande, nas outras cidades do interior da Paraíba, os caminhoneiros estão parados no acostamento em 11 pontos das BRs que cortam o estado. Também há falta de abastecimento nos postos de combustíveis. Em alguns estabelecimentos, houve confusão nesta quinta-feira. Os motoristas ameaçaram depredar o local e a polícia teve que ser acionada. Em Campina Grande, só há 3 postos com combustíveis. Por aqui, não houve alteração nos preços. A média do litro da gasolina é de R$ 4,35, já o diesel R$ 3,69 e o álcool R$ 3,19. O protesto dos caminhoneiros vem ganhando cada vez mais força e adesão da população. Muitas pessoas estão levando alimentos para os manifestantes em apoio aos protestos. Em Pernambuco, a paralisação dos caminhoneiros vem afetando diversos setores. Aqui no Ceasa, por exemplo, alguns alimentos sofreram reajuste de até 300%. É o caso da batata inglesa. No início da semana, o produto era vendido a R$ 2,00 o quilo. Nessa quinta-feira, a mesma quantidade está sendo comercializada a R$ 8,00. A população também sofre com a falta de transporte público. Oficialmente, a frota de ônibus no Grande Recife foi reduzida em 30%, mas algumas empresas alegam que a falta de óleo diesel obriga metade dos coletivos a ficarem estacionados na garagem.
Aqui em Natal, alguns postos de combustíveis amanheceram com bandeiras pretas, em sinal de manifestação à alta carga tributária do país. Muitas empresas, como restaurantes e supermercados, aderiram ao chamado Dia Sem Posto e descontaram os tributos do valor repassado ao consumidor. Em um posto, a gasolina chegou a R$ 2,60. Em condições normais, a gasolina em Natal hoje custa em média R$ 4,50. O valor do diesel em torno dos R$ 3,90. A opção mais barata ainda tem sido o etanol, custando em média R$ 3,50. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, desde a sexta-feira já aconteceram bloqueios em 5 das 7 BRs que cruzam o estado. A paralisação dos caminhoneiros está atrasando também as entregas de sal. O estado é responsável por 95% da produção nacional e a atividade é importante para a economia potiguar. Que caos, né? E por conta dessa greve dos caminhoneiros, já não tem combustíveis em alguns postos do estado. Os motoristas lotam estabelecimentos onde ainda tem, principalmente onde o preço é mais em conta. A repórter Júlia Oliveira está em um desses postos e traz mais informações ao vivo pra gente. Boa noite, Júlia. Como é que está o movimento nesse posto aí que você está? Boa noite, Sabrina, você e todos que nos assistem. Olha, a movimentação aqui no posto na Mangabeiras é intensa. Inclusive, os carros estão enfileirados e eles já tomam a segunda, duas vias, na verdade, da Avenida Comendador Gustavo Paiva. O Luiz Uchoa está mostrando aí para vocês toda essa movimentação. Começou a chover agora há pouco, a gente precisou se afastar um pouquinho da fila, mas tem muita gente realmente aguardando para abastecer. Aqui nesse posto, Sabrina, o valor do combustível está em média de R$ 4,14, no caso, o litro da gasolina. E a média ontem, aqui nos postos da capital, desde ontem, é de R$ 4,59. Então, além da procura pelo combustível em si, que já começou a faltar em alguns postos, vem a questão do valor também. Aqui, o valor do combustível, ele está mais em conta. Então, as pessoas estão se enfileirando aqui. Um outro grave problema que toda essa crise do combustível está causando é a questão da coleta de lixo, por exemplo, que vai haver um revezamento. A coleta de lixo vai passar a ser em dias alternados em alguns bairros aqui da capital, principalmente os da parte baixa. Nos bairros onde isso já acontece, vai continuar. Em outros bairros vai haver toda uma coleta com dias alternados para que as pessoas não fiquem aí com seus lixos expostos nas principais ruas da cidade. Então, realmente, a movimentação aqui é intensa. Inclusive, na principal avenida, que é a Comendador Gustavo Paiva, Sabrina, está havendo congestionamento de veículos, tem pessoas que passam buzinando, reclamando, porque os carros já começam a tomar praticamente duas vias dessa principal avenida aqui, que fica próxima ao complexo de delegacias aqui na Mangabeiras. O Luiz está mostrando aí para vocês terem uma ideia de como está essa movimentação aqui nesse posto da Mangabeiras. Então, a gente vai estar acompanhando todas essas informações, toda essa situação que afeta não só o nosso estado, mas vários estados Brasil afora. Eu volto com você aí no estúdio. Júlia, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. O julgamento dos acusados de torturar e matar a jovem Franciellen Araújo em 2013, que começou ontem, terminou agora há pouco. Os acusados foram condenados por unanimidade pelo júri popular por homicídio triplamente qualificado, já que atearam fogo na vítima de maneira cruel e foram dissimulados. Vanessa Ingrid foi condenada a 28 anos e 7 meses de prisão, Thiago Anderson a 27 anos, Vitor Uchoa a 20 anos e 6 meses, Saulo Araújo a 18 anos e Nayara da Silva a 3 anos e 2 meses de reclusão. Copa do Nordeste, o CRB jogou bem ontem contra o Ceará em Fortaleza, mas não conseguiu sair do 0-0. Como a equipe cearense empatou em 3-3 aqui em Maceió, se classificou para a semifinal. O Galo agora se concentra apenas na Série B do Brasileiro. O próximo jogo será sábado em Campinas contra o Guarani. A seguir, TV Ponta Verde apresenta números do Ibope ao mercado publicitário. Somos a emissora que mais cresceu em Alagoas. E você vai ver também, mais de 3.300 cartões bem legal são bloqueados por uso irregular. É já já!